pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, nossa terceira e última edição, por enquanto. Nosso grupo é, novamente, Mics Up Mentes em Debate. Nós somos alunas do curso de Administração e Ciências Contábeis. O nosso grupo convidou neste momento um convidado muito especial para trazer para a gente o assunto de marketing digital, e a Jaque, minha companheira, vai estar apresentando o nosso convidado. Bom, gente, a gente está aqui com o Murilo. Ele foi meu professor de marketing no curso técnico de qualidade e ele vai falar um pouquinho mais sobre marketing digital. Para a gente começar, a gente queria começar por uma perguntinha muito básica e especial. A gente queria entender de ti por que tu escolheu o marketing, de onde veio o interesse por essa área, se tu sente que fez a escolha certa. Conta pra gente um pouquinho. Perfeito. Na verdade, antes de cair diretamente no marketing, junto com o ensino médio eu fiz ensino técnico numa área que era uma área de mecânica. E aquilo me mostrou que eu queria fazer alguma outra coisa e que eu queria fazer alguma coisa na área de comunicação ou coisa do gênero. Então, não que eu fui estudar marketing diretamente, mas eu fui estudar publicidade, né? Que é uma das ramificações aí do marketing. E desde então eu tenho trabalhado especificamente nessa área. Primeiramente, mais diretamente com comunicação de uma forma geral e depois aprofundando mais especificamente para o marketing de uma forma mais ampla do que a gente fala ali de concepção de marcas, de definição de coisas relacionadas a produtos e serviços, com relação a onde oferecer esses produtos e, claro, também a parte de comunicação, a parte ali especificamente de publicidade. Então, depois eu vim nesse caminho. Agora, quando a gente fala sobre escolha certa, é uma das coisas que, como carreira, quanto mais a gente vai vivenciando, mais a gente pensa se quer continuar fazendo isso ou não. Normal. Né? Eu acredito que hoje é uma coisa bastante interessante, mas não necessariamente eu deva continuar fazendo isso no restante da minha vida ou coisa assim. A gente escolheu esse assunto para conversar contigo porque é um assunto muito atual, né? Sim. Todo mundo quer fazer dinheiro na internet, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ser gerador de conteúdo. Então a gente não entende muito. O administrador, o contador, a gente tem o conhecimento assim bem supérfluo, mas a gente queria entender um pouco mais como é que funciona esse mundo. Então eu acredito que uma das coisas que a gente queria entender de ti é o que, na tua opinião, tu acha que são alguns dos erros mais comuns quando as pessoas elas querem começar a fazer conteúdo pela internet, ou alguma estratégia de marketing digital. Não precisa ser necessariamente o conteúdo em si, né? Mas como vender o seu produto, porque essa questão ali da venda do produto já está mais relacionada com as coisas que a gente estuda, né? Sim. Como administradores. Sim. Bom, ótimo. Acho que tem dois caminhos diferentes aí. O primeiro, que é quando a gente fala de uma pessoa, né, e a pessoa ela quer fazer sucesso na internet, a gente tem uma diferença grande entre utilizar redes sociais, por exemplo, como um usuário e utilizar como um negócio. Seja se for realmente um negócio que tem produtos e serviços, ou seja um criador de conteúdo, que daí o conteúdo dele vira o negócio dele. Sim. Então, um dos erros mais comuns é a gente achar que a nossa vida é interessante para as outras pessoas. E aí, mostrando um pouco do nosso dia a dia ali, nós vamos ter sucesso em cima disso. Se isso fizer muito sucesso, basicamente a sua vida se tornou um negócio. E aí o nosso dia a dia se torna muito mais difícil. Quando a gente transporta isso para os negócios, o grande erro que acontece é de fato um conceito de marketing. Quer dizer, o marketing ele vai tratar de como colocar um produto ou serviço no mercado. Então, se o negócio tem dificuldade de fazer isso offline, caso seja uma loja física, caso seja um escritório de contabilidade, ele vai ter essa mesma dificuldade no virtual. Só que a diferença é que enquanto no presencial, às vezes eu não tenho esse feedback tão próximo do cliente, quando eu coloco algo na internet, eu estou amplificando muito, estou alcançando muito mais. Então ali eu consigo ter esse feedback muito mais rápido. Assim como eu posso fazer sucesso muito rápido, eu posso falhar muito rápido também. Então acredito que os erros eles giram em torno um pouco dessa dificuldade de visão, talvez até essa miopia. É muito fácil para uma empresa que tem a loja física, que
que já não faz muito sucesso, ela tentar se posicionar digitalmente também não dá muito certo, né? As duas coisas, né, na verdade. A empresa que já faz muito sucesso no offline tende a começar fazendo sucesso no virtual, e a empresa que já não performa bem no offline tende também a ter um pouco desse caminho. Isso tudo tem a ver um pouco com a jornada, né? Quer dizer, como a gente interage com essas pessoas. É muito comum os negócios começarem querendo fazer negócio, vendendo. Então assim, por que eu tô aqui? Eu tô aqui para vender produtos e serviços. E aí os perfis, a comunicação se torna uma vitrine de produtos e serviços. E no fim das contas, a gente não compra exatamente esse tipo de coisa. A gente compra ali os negócios, as pessoas, então a gente precisa conhecer... A experiência, né? A gente precisa reconhecer, a gente precisa considerar, falar, nossa, da próxima vez que eu precisar de um serviço de contabilidade, eu vou lembrar daquele escritório que me falou como preencher o meu imposto de renda, por exemplo. Então é mais do que oferecer produtos e serviços, é construir essa conexão com as pessoas, né? Então gira muito em torno disso esse trabalho online, que algumas empresas já faziam muito bem offline, né? Que é de se relacionar ali com os seus clientes, exato, o tempo que você dedica a eles, tudo isso, quando a gente fala de construção de marca, de construção de presença digital, isso faz muita diferença ao longo do tempo. Não é incomum a gente passar pela seguinte situação: um negócio começa a trabalhar nos canais digitais, por exemplo, e consegue resultados muito bons logo de cara. Por quê? Porque todo o trabalho que estava sendo feito antes, por trás das câmeras, offline, isso colabora para esse início online. Você fala, nossa, agora aquele lugar que eu adoro tá lá na internet, vou acompanhar, né? Quero ver tudo o que está acontecendo. Só que passa ali 1 mês, 2 meses, os resultados caem. Por quê? Basicamente porque eu deixei de me comunicar com novas pessoas, com pessoas que não me conhecem, com pessoas que não vão entender quem é o proprietário, não vão entender quem é essa pessoa. Então eu tenho que pensar um pouco nessa estratégia também, né? É um trabalho aí que vai envolver bastante planejamento, né? E suor, claro, para botar no ar. E a gente, como criador de conteúdo, como querendo vender o nosso produto, qual você acha que é as métricas que a gente tem que analisar? Perfeito. Quando a gente fala de métricas, o marketing digital é o que mais te oferece informações. Vamos imaginar, se você faz um anúncio na televisão, o máximo de informação que você vai ter seria um pouco do alcance que aquilo pode te trazer, com base na audiência. Então vamos supor, comprei um anúncio num canal de televisão, aquilo vai alcançar provavelmente, sei lá, 3 milhões de pessoas. No marketing digital eu vou ter isso e mais uma série de outras informações. Sim. Só que aí vem da parte do negócio entender o que é importante para ele, né? Quando a gente olha só para métricas que a gente fala, métricas de engajamento, quantas pessoas reagiram, quantas comentaram, quantas compartilharam, nisso a gente está falando de coisas muito distantes da ação final. Que é a compra do produto, né? A compra do produto. Então é muito comum os negócios, às vezes, se prenderem nessas métricas que eu até chamo de métricas de vaidade, né? Que assim, ajudam, claro, né? É uma coisa bonita, né? Você fala assim, nossa, o seu vídeo está sendo muito assistido, né? Compartilhado, está na boca do povo. Mas ao mesmo tempo, se não está gerando negócios lá no final, é o mais importante. Então, ligar o objetivo do negócio com a métrica relacionada. Se eu quero gerar mais vendas, que seja o número de vendas. Se eu quero gerar mais cadastros, que seja mais cadastro. Se eu quero construir a minha marca, que daí é uma coisa mais abstrata, ainda assim eu vou ter métricas mais claras sobre isso, né? Por exemplo, o reconhecimento que eu estou gerando em cima de métricas de se as pessoas se lembram daquilo que elas viram, enfim. A gente já entra já em coisas mais complexas, mas sim, mesmo coisas mais abstratas também podem ser medidas. Tu acredita que de fato, para uma empresa, vamos supor assim, uma grande empresa, tá? Uma Coca-Cola da vida, certo. Uma Nike da vida. Para ela, de fato, se consolidar no mercado mundial, é muito importante o impacto das redes sociais, né? Desse posicionamento, assim. Como é que tu avalia esse impacto das redes sociais no marketing digital em si? Legal. Quando a gente fala de grandes empresas, elas trabalham o que a gente chama de a jornada completa, né? Então, eu estou desde me comunicando com aquelas pessoas que ainda não me conhecem, não me reconhecem no mercado, até de fato a pessoa que pode clicar e realizar uma compra.
Então tem esse impacto geral em todo esse aspecto. Mas eu acho que uma coisa comum entre as grandes empresas e as pequenas é a grande dificuldade de quebrar a barreira do alcance para gerar conexão. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar que a Coca-Cola te impactou com um anúncio ontem. Ok. Se eu te perguntasse hoje se você se lembra desse anúncio, não sei se a sua resposta seria sim. Pode ser que você lembre e fala, não, eu vi alguma coisa de Coca-Cola, mas será que você lembra o que eles estavam falando? Né? Qual era a mensagem, qual era a música, o que ele queria que você fizesse, qual era o slogan que estava ali também presente nesse vídeo. Então são coisas que grandes empresas passam e que pequenas também passam. Né? A gente é impactado por muitas mensagens. Então, como eu quebrar essa barreira simplesmente de mostrar e de me conectar com as pessoas? Isso faz bastante diferença nesse processo e isso também que traz essa relevância para os negócios no mundo digital, né? Quer dizer, construir essas conexões com as pessoas e inspirar ações, que podem ser ações simples, como assistir um vídeo, lembrar de uma música, até coisas mais profundas, como virar um cliente recorrente, contratar um serviço, coisa assim. Tem certas coisas que a gente nunca esquece, né? Tem propagandas que até hoje eu lembro. Sim. Aquela da ovelha nuvem, eu lembro até hoje. Tem aquela dos pôneis malditos. Essa é velha, mas até hoje fica na cabeça. Isso revela um pouco da sua idade. Poxa, mas eu tenho aqui meus 15 anos. Prof, de fato eu acredito também que é muito importante ter essa conexão com o cliente, né? Sim. Tem certas coisas que às vezes a gente consegue, como empresa, se posicionar. Eu acredito que a gente escolheu esse assunto também porque a gente está em formação, né? Estamos aí começando a nossa caminhada no mundo profissional e talvez alguns de nós nos tornemos empreendedores no futuro. Sim, sim. Então, eu acho que ter essa compreensão da importância do mundo digital, da relevância para a nossa vida é muito importante. Porque, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento. Então, conforme o tempo vai passando, e eu espero que até o fim dessa conversa isso reforce o pensamento de que é importante a minha empresa ter um posicionamento digital. Sim. Ter ali uma marca, ter uma imagem, ela ser reconhecida, que nem a Coca-Cola. A Coca-Cola a gente vê ali o símbolozinho, a gente não precisa nem ver a garrafa, a gente já sabe que é a Coca-Cola. Então, é importante a gente criar essa imagem da nossa empresa, né? Eu queria entender, para ti, se tu em algum momento já fez assim, alguma campanha, se alguma vez você já conseguiu fazer propaganda de alguma empresa nesse sentido digital, como é que foi a experiência para ti? Perfeito. Ao longo da minha carreira profissional, né, já passei por diversas situações. Então, curiosamente, a educação sempre acompanhou a minha jornada. Então, trabalhei na área de marketing, mas de instituições educacionais. Ok. E em um caso, eu trabalhava com educação pré-vestibular. Então, quando a gente fala ali de pessoas que estão no ensino médio e querem entrar na universidade. E a empresa em questão tinha uma história de muitos anos de comunicação offline. Quer dizer, principalmente de campanhas na televisão. Campanhas muito clássicas e coisa do tipo, e eu tive a oportunidade de participar um pouco disso, né? Entender um pouco desse contexto, e entrei bem numa parte onde a gente estava tentando migrar isso para o digital, né? Usando exatamente essa história de como eu pego o que eu faço no offline e trago para o online. E o começo das empresas foi muito voltado a isso. Como a gente consegue pegar isso que a gente já faz offline e trazer para o digital. Então a gente pegava um anúncio de televisão ali, por exemplo, e recortava ou reeditava para ele se encaixar numa campanha digital. Quando a gente foi passando os anos, a gente percebeu que isso não funcionava. Porque uma das coisas muito comuns de um anúncio de televisão, por exemplo, é onde a marca aparece. Nos últimos segundos. Então, quer dizer, eu preciso que a pessoa acompanhe tudo que eu vou falar durante 15 ou 30 segundos, para no finalzinho, nos últimos 3 segundos, eu falar o nome e o slogan do negócio. Isso funciona nas redes sociais? Não. Né? O nosso dedo pensa mais rápido do que a gente. Então, é uma mecânica diferente. Muito. E mesma forma de contar história. Muitas vezes a gente vai contar histórias em tópicos. Por quê? Porque a nossa atenção ela tá bastante fragmentada. Sim. Então, às vezes, uma história ali que eu tenho uma dramatização, eu vou ter que colocar
1, 2, 3, porque daí a pessoa prestou atenção no 2, ela vai assistir tudo e vai assistir ao 1 novamente, né? Então, passou por essas mudanças. Hoje em dia, na verdade, você deixa de fala assim, não, eu tenho uma grande ideia e aí vou pensar nessa grande ideia aplicada a um meio. Não, hoje em dia, na verdade, você já pensa o meio e aí as ideias já partem um pouco do comportamento que as pessoas têm naquele meio. Então, acho que hoje é uma coisa muito mais equiparada nesse sentido, sabe? E as experiências que eu tenho vão nessa linha também. Agora que tu falou isso, me veio uma pergunta da tua opinião, não tá nem no roteiro. Mas assim, a gente tem dois tipos de conteúdos que geralmente vão para as redes sociais, né? Tem os conteúdos mais para propaganda, para atrair público, mas existem aqueles conteúdos que são de fato conhecimento que está sendo compartilhado. Sim. Você acredita, assim, uma opinião pessoal, que com a evolução da cultura através das redes sociais, com o tempo que esses conteúdos assim informativos que de fato trazem conteúdo, que eles vão ser úteis a longo prazo? Porque eu tenho a minha impressão é que a gente cada vez mais, nós retemos menos informações. Então a gente quer um conteúdo cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico. Dos vídeos rápidos. Os vídeos rapidinhos, a gente não tem a paciência para ler uma legenda, Então, assim, a tua visão, se tu puder falar sobre isso, óbvio, assim, se você acha que de fato isso pode estar em crescimento ou está em declínio. Legal. Se vai mais para o entretenimento, para propaganda. O nosso consumo de informação, ele mudou bastante, né? Mudou. Então, a gente está numa fase muito das manchetes, né? Talvez a gente já tenha passado isso, inclusive, a ponto de a gente sequer ver a manchete ou conseguir interpretá-la. Então, é um desafio para os profissionais que estão envolvidos nessa área e para todo mundo, na verdade, que quer fazer com que as pessoas entendam sobre alguma coisa, essa história de como passar um conteúdo, né? E eventualmente nesse nível de densidade, quer dizer, com qual profundidade eu vou falar sobre alguma coisa ou quanto eu vou mastigar antes de entregar para as pessoas. Eu concordo que é uma situação ingrata, muitas vezes tem muita coisa para falar e sente que as pessoas não estão acompanhando esse tipo de coisa. Mas eu tenho uma visão um pouco mais otimista nesse sentido. Porque vamos imaginar que você fala sobre contabilidade, né? E é um universo de pessoas que têm interesse sobre isso e um universo de pessoas que não têm nenhum interesse sobre isso. Considerando que as pessoas só consumissem coisas densas, de coisas que interessam ela muito profundamente, a chance de o que você fala impactar essa pessoa é muito pequena. Sim. Agora, nesse universo onde as pessoas estão consumindo várias coisas, o seu conteúdo, a sua fala pode fazer parte disso. E vamos imaginar que eu estou dando uma dica rápida ali. A pessoa se interessou muito e aí passa a acompanhar o meu perfil. E ali eu tenho conteúdos mais densos para quem se interessa. Então, ao invés de querer brigar com o comportamento das pessoas, o que eu acho que é uma guerra perdida, vale a pena a gente pensar como eu consigo aquela coisa super densa, super interessante que eu falo, como eu consigo tirar, às vezes, um pedaço daquilo, ou às vezes trazer alguma coisa muito interessante daquilo, para as pessoas que têm interesse verem esse mais longo, enfim. Me aproveitar dessa tendência, exato, né, de consumo. Exato. E quando a gente fala de tipos de conteúdo, né, traduzindo para o linguajar do marketing que você me perguntou, a gente está falando de conteúdo orgânico, né? Isso. Que é aquele conteúdo que você fez pensando ou na plataforma, pensando ali sobre o que você quer falar. E quando a gente fala de anúncio, o anúncio também pode ter essa mesma característica. O anúncio, na verdade, né, de uma forma super resumida, ele vai ser uma forma de amplificar esse conteúdo, né? Nem sempre vai ser um anúncio voltado ali para venda, para a pessoa comprar, para a pessoa fazer uma ação. Muitas vezes esse conteúdo pode ser para que a pessoa assista, para que a pessoa entenda. Então hoje as coisas estão cada vez mais conectadas e não estão mais tão separadas assim. Entendi. E você acha que a segmentação do público e o comportamento dos usuários pode melhorar a eficácia do seu marketing? Olha, é uma pergunta muito boa, Jaque, porque hoje a gente tem, quando as redes sociais, quando o marketing digital, etc., chegou, a ideia era que você conseguisse alcançar a pessoa específica. Então, assim, eu quero alcançar uma pessoa que esteja a ponto de contratar
uma consultoria. Sim. Essa era a ideia lá no começo. Então, com base no comportamento dela, no que ela fazia no meu site, no que ela fazia nas redes sociais, enfim, eu queria alcançar essa pessoa. Hoje a gente já tem, utilizando ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, uma outra lógica, onde eu quero me comunicar com um número maior de pessoas, com uma série de mensagens diferentes. Para quê? Para que eu entenda que a Gabi, eu posso entregar algo para ela e ela se interessou. Sim. Eu posso entregar algo para você, você se interessou. Mas, na verdade, é uma estrutura onde eu deixo essas várias mensagens para um grande número de pessoas e eu vou interagindo, vou me comunicando com elas de diferentes formas. Ao invés de falar várias vezes a mesma coisa e a mesma mensagem. Então, hoje a gente está numa era de uma segmentação mais ampla, com uma diversidade de mensagens, para que eu consiga me conectar com essas pessoas que estão em diferentes etapas. Às vezes você não vai, por exemplo, contratar essa consultoria agora, mas sim, você pode se interessar sobre aquele assunto, você pode pensar sobre, né? Você pode ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, para daí quando você precisar, eventualmente você recordar desse negócio. Tem muito a ver com essa questão da construção do relacionamento, né, com o consumidor. Então, hoje em dia não se trabalha só na conversão, mas trabalha muito nessa construção do relacionamento, que a pessoa volte no teu site, que ela volte. Eu tenho uma conhecida que ela tem uma empresa online e ela usa o Instagram dela e ela fala assim, eu não tenho seguidores, eu quero que as pessoas vejam o meu anúncio, cliquem ali no botão e vão direto para o meu WhatsApp Business. Eu não preciso da rede social, eu tô lá na rede social só pro anúncio. Porque quando a pessoa tiver interesse, ela vai clicar, vai direto pro meu WhatsApp e eu já vou atender com ela e eu tenho uma baita taxa de conversão. Mas às vezes são produtos que a gente quer construir essa relação. Eu vejo que a Nike faz muito isso. Eles constroem essa relação com o cliente, tem esse contato e eu acho que isso faz com que a pessoa continue voltando, né? Sim. É uma clareza sobre aquilo que funciona para ela, assim, né? Por exemplo, desse caso da sua amiga, das grandes marcas também. Enfim, isso faz parte da estratégia deles. Faz com certeza. Com certeza. Pro, como que tu acha que a gente consegue, assim, criar algumas estratégias de prática mesmo, para que a gente consiga engajar a pessoa que está assistindo, para depois no futuro trazer para uma conversão? Como é que tu acha que a gente pode se posicionar, assim, num Reels, numa publicação? O que tu acha que são as tendências? Perfeito. Eu acredito que o começo diz muito, né? Então, como eu vou começar, por exemplo, um conteúdo em vídeo, vai fazer muito diferença, né? Às vezes eu posso começar com uma pergunta. E uma pergunta, por mais que você esteja com a atenção baixa, sempre quando tem uma interrogação, o nosso cérebro começa já a buscar respostas para aquilo, né? Ou, sei lá, algo que vai prender, fazer com que as pessoas continuem assistindo. Elas tomam a decisão se vão continuar assistindo ou não muito rapidamente, em poucos segundos, de 1 a 3 segundos. Então, se eu não conseguir captar atenção logo no início, pode ser que eu não consiga fazer com que ela continue assistindo. Um exemplo muito clássico, né? Se eu começo falando, oi, o meu nome é Murilo, será que essa é a informação mais importante do meu conteúdo? Não. Né? Provavelmente não, porque ela vai se interessar pelo meu nome se o meu conteúdo chamar a atenção. Sim. Então, são coisas para a gente ir repensando, assim, sabe? Até porque, claro, a gente cria porque a gente tem interesse naquele tipo de coisa, no aspecto pessoal. Agora, quando a gente começa a profissionalizar um pouco mais desse tipo de coisa, ou fazer para um negócio, a gente precisa levar em consideração também o que as pessoas estão pensando. Da mesma forma que nós ignoramos alguns tipos de coisa, os consumidores dos negócios que a gente representa vão fazer a mesma coisa. Então, acho que pensar como o usuário pode reagir àquele tipo de coisa vai fazer diferença e, eventualmente, testar, né? Nós temos um caminho onde você consegue errar rápido no digital. Às vezes você não precisa de um grande investimento, não precisa de uma super produção, né? O seu celular é um grande aliado nesse sentido para produzir coisas. E ali você vai entendendo o que vai funcionar, o que não vai funcionar, né? Então você consegue errar rápido. É diferente, por exemplo, quando você envolve ali uma super produção, uma produção gráfica, uma produção audiovisual ali com uma grande equipe. Exato. Você não vai voltar ali
poxa, abrir câmera, etc., chamar as mesmas pessoas. Então, abre caminho também para você ter essa escala, né? Testar, ver o que funciona, ver o que não funciona, não se prender tanto assim, não ter aquele, fala assim, nossa, ainda não está pronto, vai demorar mais 2 semanas para ficar pronto. Será? A gente precisa errar rápido exatamente para que a gente encontre esse caminho, né? Então, eu vejo que conteúdo tem muito a ver com isso também. Eu acho que isso é muito bom, né? Porque a gente fica meio que com a memória rápida, né? Então, às vezes tem ali o primeiro posicionamento da empresa, ela não acertou de primeira, mas a gente rapidamente esquece dela e amanhã depois ela tem a oportunidade de voltar com um novo posicionamento, né? Nas redes sociais. Eu fico pensando muito nisso, pensando nas pequenas empresas. Porque, de certa forma, elas podem se beneficiar com o marketing digital, né? Tu acha, de que forma que tu acha que a gente consegue, como uma pequena empresa, utilizar do marketing digital para a gente se beneficiar? Perfeito. Eu acho que as pequenas empresas, elas têm aí uma escala de benefícios ainda maior. Do que as grandes, né? Porque a gente está falando de uma burocracia baixa, uma questão de alinhamento interno também muito direto. Quer dizer, eu consigo alinhar esse processo e colocar as coisas no ar muito mais rápido do que numa grande empresa. Testar novas ferramentas, né? Quando a gente fala de uso de canais de mensagem como o WhatsApp, os pequenos negócios dominam o uso desse tipo de coisa, enquanto grandes empresas ainda estão buscando a forma de trabalhar assim com grande escala ou coisa do gênero. Então, eu acho que o pequeno negócio, ele pode experimentar mais, ele pode testar mais e ele pode fazer esse 1 a 1 com as pessoas, coisa que grandes empresas muitas vezes têm mais dificuldade. Então, trazer essa humanidade para a comunicação digital, por mais que isso às vezes pareça antagônico, é uma das coisas que os pequenos negócios têm tirado de letra. Vou contar... Dá tempo de eu contar um pequeno caso? Eu ia comemorar o meu aniversário. E aí tem uma pizzaria na cidade de Limeira que eu sempre peço pizza. Só que tinham 30 pessoas. Como vocês calculam pizza? Quando vocês vão comemorar alguma coisa assim? Metade pra mim. Quantos pedaços por pessoa? Uma pra mim. Acho que uns 3 pedaços. 3 pedaços? 3, e você? 4 pedaços. 3 a 4 pedaços. Se a gente considerar 4 pedaços, é metade de uma pizza para cada pessoa. Né? Logo, se são 30 pessoas, seriam 15 pizzas. E eu não tinha orçamento para isso. Imagina. E aí eu entrei em contato com a pizzaria e falando com o pizzaiolo diretamente, ele me falou, Murilo, por que você não corta aperitivo? São uns quadradinhos assim na pizza. Ele falou, as pessoas comem muito menos do que elas comeriam uma fatia inteira, né? Daí eu falei, poxa, beleza, mas aí eu posso pedir qualquer sabor? Ele falou, claro que não. Se você pedir algum sabor de mussarela, por exemplo, essa mussarela ela vai escorrer e aí aqueles pequenos pedaços que a gente cortou vão desaparecer. Então precisa ser um sabor mais firme ou coisa do tipo. Enfim, no fim das contas eu comprei 5 pizzas e todo mundo saiu extremamente satisfeito. 30 pessoas. É a história da multiplicação das pizzas, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Uma grande pizzaria ou algo que eu pediria por um aplicativo de comida jamais me forneceria essa consultoria. Sim. Então é muito legal o quanto esses pequenos negócios podem ser reais autoridades no assunto. Entendeu? Personalizado o atendimento. É um processo que um chatbot não me entregaria. Jamais ele pediria, você quer que corte a pizza em fatias ou em aperitivo? Não, se for aperitivo tem que ser de outra forma. Então eu acho que é nessa linha que os pequenos negócios podem surfar nessa onda de marketing digital. Tem essa vantagem, né? Porque o atendimento é muito mais humanizado. Quando a empresa ela é muito grande, para conversar com alguém que seja a pessoa... só de pensar aqui, eu já pensei em um monte de empresa. Que às vezes tem um problema e tu quer conversar com a pessoa ali, e aí tem que falar com um monte de gente, ligar para um monte de número. É uma burocracia, né? Então, quando é uma empresa menor, é mais fácil, a gente tem esse contato melhor com o cliente, geralmente sai mais satisfeito quando tem essas pequenas dificuldades, né? Eu acho que de fato é muito importante. Tu quer fazer a próxima pergunta? Pode ser. Então, como que você acha que as novas tecnologias e a inteligência artificial afetam assim, o marketing? Boa, perfeito. E nisso eu vou trazer uma visão muito pessoal desse processo, né? Todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que estão nos bastidores aqui, têm acesso hoje a ferramentas que você não precisa colocar uma linha de código, você pode pedir alguma coisa e essa inteligência artificial, que nós temos várias, podem gerar para você. Sim, ChatGPT.
Pode ser, né? Temos várias aí no mercado, né? Claro que a solução da OpenAI acaba chamando mais atenção por ser uma das primeiras. Sim. Mas aí vem a seguinte questão, né? Se nós três temos uma empresa do mesmo ramo e fazemos o mesmo pedido para essa inteligência, qual a chance de nós nos diferenciarmos nesse mercado? Nenhuma. Né? Então, assim, a gente está perguntando para algo que tem as mesmas referências. Então, assim, a inteligência dele é a mesma. O que eu pergunto para ele, claro, vai fazer diferença nesse processo. Quer dizer, o enunciado melhor, o prompt melhor, vai trazer um resultado melhor. Mas, sem que a gente tenha claro o que é o nosso negócio e os diferenciais dele, se não utilizar aquilo como um meio e usar como finalidade, eu acredito que a chance dos negócios prosperarem é muito pequena. Então, ele pode ajudar em alguns processos. Por exemplo, eu quero gerar mais ideias sobre um determinado assunto. Agora, depender dele para toda e qualquer atividade que eu faça, basicamente a gente tira o aspecto humano desse processo. É uma armadilha, né? É uma armadilha, exato. É a chance de eu fazer a mesma coisa que todo mundo pode fazer também. Isso pode ter outros impactos, né? Na criatividade da empresa, das pessoas. Isso, exato. Na verdade, a criatividade acaba sendo um grande diferencial, né? Porque a gente tem muitas empresas oferecendo exatamente o mesmo produto, às vezes feito pela mesma empresa, por exemplo, uma plataforma de marketplace. Por que você define comprar num negócio e não no outro? São fatores, claro, que são ali de forma coerente, quer dizer, você está racionalizando esse processo, mas tem muitos aspectos emocionais também, né, de conexão que você tem com os negócios. Então, o quanto a inteligência artificial vai ajudar nesse processo? Acho que ela pode ajudar em escalar algumas coisas. Quer dizer, poxa, eu preciso derivar algumas coisas que eu tenho aqui, fazer isso na mão vai ser muito difícil, a inteligência artificial pode ajudar bastante. Agora, de onde eu vou partir ou para qual caminho eu vou seguir, aí de fato é um direcionamento que o negócio vai precisar dar. Legal. Pro, eu tenho tantas coisas que eu queria te perguntar, mas a gente não tem esse tempo. Claro. Então eu queria assim te pedir, fazer como a gente fez nas outras edições, se tu pudesse deixar uma síntese, assim, 3 dicas para quem está começando, pra gente, assim, principalmente nosso público-alvo, alunos, né? Para nós que estamos começando. Que querem começar um novo negócio. Que querem começar. Eu penso em empreender, não decidi ainda, não bati o martelo, mas eu penso. Então, se a gente pudesse resumir essa conversa em 3 dicas, o que tu deixaria pra gente? Boa, perfeito. Então, falando aqui diretamente para quem está nos acompanhando, né? Eu acho que a primeira dica é buscar informação. Buscar aprender mais sobre esse tipo de assunto, né, que é o marketing digital, que hoje virou aí uma habilidade essencial para qualquer tipo de profissional, né? Seja se você trabalha em um negócio, trabalha numa empresa, ou se você vai ser empreendedor, isso tem muito a ver com isso. A segunda forma, né, na verdade, a sequência, né, a segunda dica, seria de fato estar conectado com boas referências. Né? Eu acho que num universo onde a gente tem muito conteúdo e muita gente falando sobre coisas, se conectar com pessoas ou com canais de informação, enfim, de qualidade, isso vai fazer muita diferença também. É o que a gente chama de curadoria, né? Quer dizer, onde eu estou buscando informação, onde eu estou me inspirando, né? Quanto mais a gente tiver boas inspirações, melhor vai ser. E a terceira é uma que não falamos aqui, mas eu quero deixar para todo mundo. A gente falou muito aqui do marketing para os negócios, mas o marketing para as pessoas hoje é essencial. Quer dizer, como você, como profissional, vai se posicionar nas redes, vai dizer muito também sobre a sua carreira, sobre o seu futuro. Então, a gente falou aqui muito de redes sociais, onde os negócios estão buscando resultados. Legal. Mas você, como profissional, também pode construir muito da sua carreira, da sua autoridade em redes sociais. Tanto em redes sociais profissionais, como o caso do LinkedIn, como em redes sociais que você se conecta ali com outras pessoas, com marcas, enfim, como Instagram, TikTok, Quai, Facebook, enfim, várias outras que você pode utilizar. Então, da mesma forma que a gente tem esse cuidado
né, para trabalhar o marketing dos negócios, é importantíssimo que nós nos posicionemos também enquanto profissionais, enquanto pessoas nesses lugares, porque isso também vai fazer diferença para a gente conquistar um emprego, para a gente falar sobre o nosso negócio, né, gerar autoridade sobre aquilo que a gente está falando. Então, da mesma forma que a gente se preocupa como empresa, é importante se preocupar como pessoa também. A primeira impressão é a que fica, né? É muito difícil a gente mudar isso. Gente... Muito obrigada, professor, pela sua participação. Valeu muito a pena estar aqui, ouvir essas dicas. Rever conhecidos, né? Muito obrigada, prof, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. A gente é muito grato, de verdade. Gente, nos acompanha por aí, quem sabe logo logo não tem mais conteúdo, viu? Muito obrigada a vocês também. Tchau. Tchau, gente.